Nesse vídeo eu quero fazer aqui uma reflexão com você sobre uma das coisas que você deveria ter muito medo na sua vida. Sabe do que eu tô falando? É o medo de ser infeliz. Eu sei que na nossa vida nós passamos por vários tipos de medo. Medo de ser mandada embora do emprego, medo de ser deixada pelo parceiro, medo das pessoas nos abandonarem. Todo ser humano normal sente medo. Anormal seria não sentir medo de nada. Só que certos medos nós não temos controle nenhum. Se alguém resolve ir embora da sua vida, se o seu patrão resolve te demitir, qual é o controle que você tem em cima disso? Praticamente nenhum. Você apenas tem que aceitar esse ocorrido e seguir a sua vida. Só que a infelicidade, o medo de sermos infelizes, meus amores, está totalmente dentro do nosso controle. Sim, porque a felicidade e a infelicidade é uma decisão que nós tomamos todos os dias. Pode prestar atenção que a maioria das pessoas tem um certo bloqueio quando vê alguém feliz, quando vê que uma pessoa consegue ver a vida de forma mais leve, aquela pessoa que é mais otimista. Porque o normal nos dias atuais é sermos pessimistas, é arranjarmos confusão o tempo todo, é arranjarmos briga o tempo todo, conflitos. E quando uma pessoa decide não fazer nada disso, ela meio que incomoda a maioria. A sua vida não tem que ser um acontecimento de coisas ruins, de perrengues, de infelicidade, de briga, de conflito. Se você tomar uma decisão de fazer a sua vida fluir de forma mais leve, de forma mais equilibrada, com certeza você consegue. Só que essa atitude vai incomodar muita gente. Porque a maioria das pessoas, como eu disse, não suporta ver pessoas felizes, não suporta ver pessoas bem resolvidas, pessoas que cuidam da própria vida. Isso incomoda muita gente. E para você ter essa coragem de ser diferente, você vai pagar um preço. Muitas vezes esse preço vai ser pessoas te deixarem de lado, você vai ser ignorada, muitas pessoas vão falar mal de você, vão falar que você está se achando, quando na verdade você só está buscando a sua felicidade, o seu equilíbrio interior, a sua paz interior, que é tão importante e tão rara nos dias atuais. Se você passa um dia muito conturbado, se alguém te fechou no trânsito, se alguém te xingou, falou alguma coisa que te desagradou, você tem sempre a opção de revidar e de acabar com a sua vibração, da sua vibração ir lá pro pé, porque quando você entra na pilha de pessoas que gostam de brigar, que gostam de arranjar confusão, que gostam de arranjar conflito por tudo e por nada, você está sendo uma pessoa burra. Ao invés de você usar a sua inteligência emocional e sair fora disso, pelo bem da sua saúde mental, pelo bem da sua felicidade, você acaba entrando na onda dessas pessoas. E tudo que elas mais querem é te desestabilizar. Mas quando você tem inteligência emocional, quando você tem autoconhecimento, quando você tem domínio de si própria, você não entra na pilha dessas pessoas, não entra. Esses dias eu recebi um comentário de uma menina, ela desabafou para mim, ela contou alguns problemas da vida dela. E uma das coisas que ela me falou é que ela não está feliz no relacionamento, porque até onde eu entendi, o parceiro dela não a respeita, não leva os sentimentos dela em consideração, ignora aquilo que ela pede, ignora aquilo que ela faz, fica dando like, fica vendo fotos de outras mulheres na internet e isso a incomoda muito. Só que essa moça ainda não entendeu é que a decisão da infelicidade dela nesse relacionamento está nas mãos dela, não está nas mãos do outro. Ela não tem que esperar a boa vontade do outro de mudar. Meu amor, se você está infeliz no seu relacionamento, se você está infeliz com alguma questão na sua vida, quem tem que resolver esse perrengue é você. Você não pode esperar a boa vontade do outro para resolver isso para você, porque isso nunca vai acontecer. Existe uma coisa que está passando para todo mundo, inclusive para você, que se chama tempo. Gente, 10 anos passa muito rápido. Eu me lembro perfeitamente o que eu estava fazendo, a pessoa que eu era 10 anos atrás. O meu estado emocional todo destruído, eu estava extremamente infeliz. Mas sabe por que isso estava acontecendo comigo, gente? Porque eu não tinha autoconhecimento. Porque eu me deixei de lado. Porque eu esperava que alguém fosse me fazer feliz.
Quando, na verdade, essa pessoa que tinha que me fazer feliz, que tem, na verdade, sou eu mesma. E talvez isso esteja acontecendo com você. Você está esperando 1 ano, 2, 3 anos, alguém decidir pela sua vida, pelos seus resultados. E isso não vai acontecer. Se você não tomar as rédeas da sua vida, se você não despertar, você vai passar mais 1 ano, mais 2, mais 10 anos e vai continuar infeliz. E esse, como eu disse lá no início do vídeo, deveria ser o seu grande medo. É de passar por toda essa vida e não sentir que foi feliz. E sentir que perdeu tempo com pessoas, em relacionamentos que não te levaram a lugar nenhum, muito pelo contrário, relacionamentos que só te jogou para o fundo do poço, o que infelizmente acontece com muita gente. Só que essas pessoas, por terem dependência emocional, acabam ficando nesse relacionamento por tantos anos e nada muda. Quando cair a ficha para essa pessoa, infelizmente, pode ser tarde demais. Gente, eu costumo dizer que daqui 100 anos, presta atenção aqui, faz essa reflexão comigo. Daqui 100 anos, ninguém mais vai estar aqui nessa terra. Ninguém mais vai estar aqui para contar a história. E a oportunidade que você tem de ser feliz, de fazer a sua vida dar certo, de fazer melhores escolhas, de saber com quem você se relaciona, essa oportunidade é agora. Porque se você deixar passar toda essa vida, quando é que você vai tomar essas decisões? Por isso que se você está perto de pessoas que te tratam que nem lixo, que não dão a mínima para os seus sentimentos, caia fora o quanto antes. Para de ficar pensando demais, tome uma decisão. Porque se você sabe que está infeliz, o que está faltando para você tomar essa decisão de mudar? Se pergunte como é que você quer estar daqui 10 anos. A sua vida hoje está satisfatória? Você consegue vislumbrar daqui 5 ou 10 anos uma vida melhor do que você está vivendo hoje, nesse momento, ou não? Quando você se faz essa pergunta, gente, mas com coragem, porque isso exige sim coragem. Tem pessoas que ficam tapando o sol com a peneira. Ela sabe aonde está o problema, mas ela não tem coragem de admitir. Ela não tem coragem de admitir. Mas quando você começa a se questionar e começa a pensar, peraí, como é que eu quero estar daqui 10 anos? Será que eu quero estar nessa mesma vida? Nessa mesma relação? Esse relacionamento está me fazendo bem? Eu consigo visualizar estando com essa pessoa daqui 10 anos? Se faça essa pergunta, tenha coragem para si própria em fazer essas perguntas e responder com honestidade. Quando você se questiona, quando você se confronta, inevitavelmente você vai saber as respostas. Ter coragem para admitir que a sua vida não está legal, que tem muita coisa aí que precisa ser mudada, que tem muitas pessoas aí que estão te fazendo mal e que já deveriam ter saído da sua vida. Quando você começa a se confrontar com essas questões, você percebe aonde está o erro e aí sim você começa a dar passos para mudar de vida, para mudar de realidade. Meus amores, nós somos co-criadores da nossa realidade o tempo todo. Os seus resultados agora, nesse momento, é fruto de toda uma história que você plantou lá atrás. É por isso que é tão importante esses questionamentos. É tão importante, gente, nós termos essa coragem de nos confrontarmos o tempo todo. Outra questão que causa muito desconforto e infelicidade, sabe o que é? É nós buscarmos o tempo todo os porquês. Por que fulano fez isso comigo? Por que fulano me tratou desse jeito? Sabe esses porquês que fica rodando na nossa cabeça? Gente, esses porquês que nós o tempo todo ficamos se perguntando por que isso, por que aquilo, por que fulano falou isso para mim, por que me trataram daquela forma. Todos esses porquês são completamente inúteis e desnecessários. Porque primeiro, você não tem controle sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro fala, como o outro te trata. Você não tem controle sobre isso, mas você tem controle de como você reage. Lembra do que eu te falei? Que 10% é aquilo que nos acontece e 90% é como nós reagimos? Pois é, a resposta está toda aí. Não importa se uma pessoa te tratou mal, se uma pessoa falou alguma coisa que você não gostou, se alguém foi injusta com você, não importa nada disso. O que importa é como você reage diante de tudo isso.
Ninguém tem o poder de te colocar para baixo, ninguém tem o poder de te deixar mal. A partir do momento que você dá um basta em toda negatividade, em pessoas que não te acrescentam nada, em situações que em nada te agrega, a sua vida começa a dar um salto quântico. Eu já falei isso aqui nesse canal várias vezes e vou continuar falando até entrar na sua cabeça, até reprogramar a sua mente. Porque nós somos cheios de crenças, nós somos cheios de bloqueios, de travas, e são esses bloqueios, são essas crenças, são essas travas que limitam, que impedem a nossa prosperidade, que impedem a nossa vida, que impedem a nossa felicidade. E como eu disse lá no início do vídeo, o seu maior medo, meu amor, presta atenção aqui, o seu maior medo nessa vida é de ser infeliz, porque quando você está feliz, quando você se sente plena, se sente realizada, sente que é uma pessoa leve, a sua vida flui de forma muito mais natural. Esses perrengues que a gente passa no dia a dia só servem para nos acordar. Os problemas, os conflitos só servem para nos despertar. É como se a vida estivesse falando assim para você: ei, presta atenção, olha o que você está fazendo. Não é por aí que você tem que ir. Não é com essas pessoas que você tem que andar. Quanto tempo mais você vai ter que quebrar a cara para aprender isso, para entender que não é esse o caminho, que o caminho é por ali. Se os seus resultados são insatisfatórios, se você está infeliz, a vida está te esfregando na cara que não é o caminho certo. Gente, a vida dá sinais o tempo todo. As pessoas nos dão sinais o tempo todo. Nós é que nos recusamos de enxergar, ou por inconsciência, ou por ignorância, ou por uma série de fatores. Mas fato é que a vida, as pessoas nos dão sinais o tempo todo. Quando você é uma pessoa desperta, quando você é uma pessoa inteligente, quando você tem inteligência emocional, você pega logo, você pega as coisas no ar. Você não espera o sofrimento chegar na sua vida, você não espera os perrengues, os conflitos chegarem até você para depois você tomar uma decisão. Quando você percebe que já tem ali alguma coisa errada, que certas pessoas estão fazendo coisas que são de comportamentos duvidosos, quando você entra em amizades que você sente ali que não são verdadeiras, quando você está em ambientes e quando você entra ali, você percebe uma áurea de negatividade, você já tem que ligar o seu botão de alerta. Quando a vida começar a te dar sinais, e muitos desses sinais são claros, são explícitos, você desperta, você está atenta, você tem inteligência emocional suficiente para sair fora logo disso. As pessoas, meus amores, elas sofrem, elas causam muito sofrimento na vida delas, é porque elas mesmo procuram. Enquanto você não aprender a lição, enquanto você ficar batendo cabeça em problema, em sofrimento, em conflitos, em pessoas conflituosas, que só chega perto de você para te causar transtorno na sua vida, para te deixar infeliz, para fazer você perder noites de sono, que não tem coisa melhor do que a gente deitar a cabeça no travesseiro e dormir uma noite tranquila, um sono reparador e no outro dia acordar bem, acordar disposta, acordar com energia para você viver o seu dia. Não tem coisa melhor do que isso. Mas se você der o poder para essas pessoas, se você permitir, infelizmente algumas são capazes de tirar a sua noite de sono. É por isso que eu quero que você pense, que eu quero que você reflita o quanto de felicidade você vive todos os dias. De 0 a 10, qual é o seu nível de felicidade? Qual é o seu nível de contentamento, de satisfação com a sua própria vida? Você tem essas respostas. Adulto tem todas as respostas. Mas esses questionamentos, esses confrontos que nós precisamos ter frente a frente com nós mesmos, precisa ter coragem. Você tem que ser uma pessoa corajosa para começar a admitir que muito do seu sofrimento foi você mesma que causou. Só que da mesma forma que você causou, que você entrou no sofrimento, você pode muito bem, pode e deve sair dele.
Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido a minha mensagem. Eu espero que você tenha gostado. Se você gosta aqui dos meus conteúdos, se você gosta das minhas reflexões, deixa o seu like, comenta para mim. Eu amo ler os comentários. E até o próximo vídeo.